Hoje o assunto é estiagem, um tema que evidentemente preocupa a nossa região, uma das maiores forças rurais do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre os efeitos da estiagem nesse ano, a estiagem a última que passou, e também ampliar sobre a agricultura, sobre os produtores da nossa região no programa de hoje. É o assunto do Entre Linhas que começa a partir de agora. Boa noite, estamos começando mais uma Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET e também o canal 15 da Brasrede. E hoje, como eu já disse na abertura, vamos falar sobre a estiagem, especialmente a estiagem, mas também de uma forma geral da agricultura aqui da nossa região. Para falar sobre isso, nós temos aqui duas pessoas que entendem no assunto, o Rogério Reman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, que é um dos municípios aí com maior atividade rural aqui na nossa região, e também o Carlos Lagman, ele que é gerente regional adjunto da Emater. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com essas duas pessoas que têm toda a propriedade, todas as condições de nos dar informações sobre isso, especialmente dos efeitos, que essa estiagem acabou trazendo e sempre traz, é sempre uma preocupação. E nós vamos cumprimentá-los, agradecer já a presença, começar falando aqui com o Carlos, então. Boa noite, Carlos, obrigado por vir até aqui, pelo seu tempo, tudo bem? Tudo bem, Rogério, boa noite. Tudo bem, Júlio, boa noite. Boa noite ao Rogério também, que está aqui conosco, boa noite aos nossos espectadores que nos assistem no programa Entre Linhas. Tudo bem. Carlos, vocês lidam com uma área bem ampla, Tu és da Emater regional, Estiagem, a gente ouve essa palavra, a maioria das pessoas sabem do que se trata. Tem como explicar do que se trata a estiagem para quem ainda não conhece? Bom, eu acho que, como você bem disse, tanto se fala que as pessoas acabam se familiarizando com o termo, Alguns chamam seca, alguns chamam estiagem. A diferença, mais é no sentido do período, que elas ocorrem. A seca normalmente é chamada aquele período mais extenso, e que muitas vezes ele ocorre com certa frequência. Nós temos regiões no Brasil, principalmente no Nordeste, onde é que tem o período de seca. Então, mas a nossa região aqui a gente chama estiagem porque são normalmente períodos curtos, algumas semanas, às vezes um mês, onde ocorre a diminuição da frequência das chuvas, que então acaba por consequência ocasionando os seus efeitos, seja nos cultivos, seja no fornecimento de água, Então chamamos isso de estiagem. São períodos onde há diminuição da frequência de chuvas, precipitações de chuva. Então, podemos dizer que basicamente a diferença de estiagem para seca é justamente esse período mais curto. Isso definiria uma estiagem, é mais ou menos por aí. Exatamente. E ela também não existe assim um período certo que ela ocorre, Ela ocorre esporadicamente, a estiagem, Então nós tivemos estiagens há alguns anos atrás, agora tínhamos um período onde não tivemos período sem chuva que ocasionasse danos à agricultura, que é um dos setores mais suscetíveis, ou que são que tem mais problema, quando ocorrem esse tipo de eventos. Tudo bem. Vamos cumprimentar também o Rogério Reman, que mais uma vez nos atende, mais uma vez participa aqui do programa. Boa noite, Rogério, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Carlos. O Carlos Lagman, nosso Carlos amigo. Lagman, Estão se conhecendo aí, Estão Sim. conversando e a estiagem, evidentemente, é um problema, a gente sabe, embora seja uma seca mais curta, assim, como definiu o Carlos, mas num município como Estrela e num sindicato do tamanho, da potência também que vocês têm, vocês certamente sentem isso em contato com os agricultores, isso deve ter um significado bem grande, Rogério? Com certeza, Júlia, Essa estiagem aqui pegou todo mundo de surpresa. A última vez que houve uma estiagem foi no ano 2012, 2013, naquela safra, E tivemos 7 anos de vacas gordas, E agora pegou todo mundo de surpresa. Tivemos um ano de 2019 com bastante chuva, Muita umidade, o inverno também, Bastante umidade, outubro enchente, E nosso produtor, geralmente ele planta cedo, em julho, agosto começa a plantar já. O pessoal se animou, plantou, investiu.
né? E agora, de surpresa, foi um pego de surpresa com essa estiagem aí, né? Então, tivemos grandes perdas. Nosso agricultor, ele não se preparou para essa estiagem, né? Que é a questão de irrigação, porque nós sempre pensamos que isso não vai mais acontecer. Mas um ano isso vai ocorrer e aconteceu agora nessa safra aí, a safra 2019-2020. E pegou bem pesado, né? Nosso agricultor teve grandes prejuízos. A questão da agricultura, como eu sempre digo, o agricultor é uma empresa de céu aberto, né? Então ele depende praticamente só da chuva, né, que vem, porque nós não trabalhamos com irrigação. Então, uma vez faltando chuva, tendo uma estiagem, ela mesmo sendo curto prazo, ela traz muitos prejuízos para o meio rural. Tudo bem. Pois é, você falou, né, a estiagem ela acabou sendo uma surpresa dessa vez. Houve períodos em que ela não foi, ou seja, existe uma maneira de prever, é claro que isso tem a ver com previsão do tempo, uma série de questões climáticas, né? Mas tem como se prevenir? Existe uma maneira de daqui a pouco, na plantação, né? Aqui se faz muita silagem, aqui na região, o milho muitas vezes é utilizado para isso aqui, né? Nem tanto para o consumo humano, mas para silagem. Tem como evitar um dano maior, prevendo, historicamente isso aconteceu, ou realmente quando tem estiagem, pega todo mundo de surpresa como foi agora? Pega todo mundo de surpresa, né? Porque como eu disse antes, já a questão da irrigação, nosso agricultor não está preparado para isso. Nós não temos açudes, não temos reserva de água, para tanta água para irrigar todas as nossas lavouras. Temos o rio Taquari, que banha o Val Taquari, mas ele também, se começar a tirar muita água, ele também vai baixar o nível, né? Então, é uma questão assim que, aos poucos, os nossos agricultores, nós vamos ter que trabalhar nesse sentido, juntamente com a Emater, né, com a Secretaria da Agricultura do Estado, principalmente, para começar a incentivar mais a irrigação, né? Porque se nós tivéssemos uma lavoura bem irrigada, os prejuízos seriam bem menor. Porque hoje o nosso agricultor, ele, no milho em estrela, teve uma perda de 50% nas lavouras, com certeza. E se tivesse uma irrigação normal, puder molhar a nossa lavoura de milho dentro quando precisa, a chuva, a umidade, né? Então, com certeza, eles iam ter uma safra cheia, uma safra completa. E não foi o que aconteceu. Mas é um trabalho que nós vamos ter que fazer agora aos poucos, né, Carlos? Juntamente com a Emater, Secretaria da Agricultura do Estado, a questão da irrigação. É uma coisa, nós temos que fazer reservatórios de água, ter essa reserva de água para utilizar no momento que precisa. Tudo bem. Carlos, vocês que trabalham também, né, com outros municípios, se pensa realmente algo nesse sentido a nível regional, né, ou até fora daqui também, de algum projeto, especialmente tratando de irrigação, né? Se pensa em alguma solução para isso futura? Já se tem algo em mente ou é uma coisa que ainda há de se planejar? Assim, Júlio, existem, há muito tempo o Estado tem procurado fomentar a irrigação, né? Às vezes são colocados alguns recursos até subsidiados para pequenos sistemas de irrigação, né? Mas existem recursos hoje na rede de crédito, né? As instituições financeiras, crédito, as linhas de crédito que são aplicáveis para investimentos no setor agropecuário, para compra de qualquer tipo de máquina, né? Investimento, animais, enfim, também podem ser usados para sistemas de irrigação, né? Mas como o Rogério falava, né, isso tem que ser planejado, né, porque para irrigar precisamos ter água, né? Embora o sistema de irrigação ele seja de uso permanente, não só no período de seca. É claro que no período de seca se percebe a diferença de uma forma mais gritante para quem está prevenido com o sistema de irrigação e com água armazenada, né, disponível. Mas um sistema de irrigação, ele permite garantia de colheita todos os anos, inclusive com acréscimo de produção. Nós falávamos do milho, né, que você provocou aqui a questão da cultura do milho. Entre as culturas de grãos aqui da região, a mais importante é o milho, né, em função da característica, né, nós temos uma região de muita produção de proteína animal, né, e o milho é um dos principais insumos, né, seja através do grão ou seja através de silagem, onde é que mais na produção de leite e carne, né, nós temos uma bacia leiteira importante aqui. Então, o milho, ele é uma cultura que tem alguns períodos, principalmente o período reprodutivo dele, na época da floração, né, Rogério? Onde é que uma pequena estiagem de, às vezes, uma semana, 2 semanas, no período que ele está fazendo a fecundação, né, somado a temperaturas altas, né, acaba por perder
comprometer seriamente a produção. Então, e esses períodos são comuns acontecer, né? Você perguntava antes sobre a questão de prever os eventos, né? Se tinha uma sinalização, e hoje os institutos de meteorologia conseguem sinalizar algumas coisas já com certa antecedência, né? Se tinha uma sinalização de que dezembro, janeiro e fevereiro seriam períodos de chuva abaixo da média, né? Então, só que às vezes, nós tivemos nesse caso, esse ano, dezembro, com um período longo, sem nada de precipitação praticamente, na maioria dos municípios, né? E janeiro já recuperou-se a precipitação praticamente dentro da média, né? E para fevereiro, agora estamos iniciando o mês com alguma precipitação, mas muito desuniforme, né? Então, quando há um período, como eu falava, de 2 semanas que coincida com o período de fecundação da espiga, né? Na produção do milho, acaba comprometendo todo um período de produção. E é uma cultura que tem um certo período de implantação, então, aqui na região, o período preferencial de cultivo da cultura do milho, e inclusive está no zoneamento agroclimático do Ministério da Agricultura, é 20 de agosto a 20 de janeiro. Então, é o período recomendado para a cultura em função da cultura por necessidade de umidade e temperatura. E nós temos aqui uma região onde ocorrem geadas, no sul do Brasil, né? Então, por isso, a partir de 20 de agosto, para fugir dos riscos daquelas geadas tardias, né? E janeiro encerra em função de uma possibilidade de um inverno precoce, né? Então, muitas pessoas aqui, muitos agricultores, em função, principalmente na região baixa, onde é que a geada não é tão frequente, o pessoal antecipa a produção. Então, quem antecipou a produção nesse ano, né, Rogério, plantou já no início de agosto, que é costume o pessoal fazer algumas lavouras já no início de agosto para ter produção cedo, essas lavouras já estavam no período de enchimento de grãos quando veio essa pequena estiagem, ou para alguns municípios um pouco maior. Então, o impacto naquelas lavouras não foi tão grande. Mas a maior parte das lavouras foram implantadas já em setembro, final de setembro, ou posterior àquelas chuvas de outubro, né, que acabaram dando até inclusive enchente, né? E a partir da enchente, diminuiu-se as chuvas, os agricultores começaram a conseguir entrar nas lavouras e fazer novos plantios. E esses plantios, então, logo após as chuvas, ou logo anterior à chuva, coincidiu com o período crítico da cultura, agora nesse período de falta de chuva. Então, foram ali que ocorreram os maiores danos. Aí o Rogério citava que Estrela, né, houve um prejuízo bastante elevado na cultura do milho. Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo de hoje e daqui a pouco nós voltamos falando sobre os setores também e mais assuntos em relação ao tema de hoje, a estiagem, aqui no Entre Linhas. Já voltamos. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas, segunda parte, aqui no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, TV Univates. Lembrando que você pode nos acompanhar também pela internet, evidentemente na página do Facebook da TV Univates, tu acompanhas lá toda a programação, né, com lives ao vivo, na programação, assim que sai na TV também, ao vivo o programa pelo Facebook. E também estará disponível em seguida no YouTube. Você procura lá o programa Entre Linhas no YouTube da TV Univates e também pode encontrar o programa de hoje. Então são diversas plataformas aí que façam que você possa nos acompanhar. Também tem o site univates.br/TV, onde você acompanha a TV Univates. Bem, nós estamos falando para você que está chegando agora sobre estiagem, é o tema de hoje aqui no Entre Linhas, e falando também um pouco sobre a nossa agricultura, falando sobre a nossa produção aqui na região. Queria seguir falando sobre os setores, né? Talvez erroneamente alguém possa pensar que quando se fala em estiagem se pensa logo em plantação, evidentemente, mas acaba acontecendo um prejuízo em várias cadeias. Por exemplo, a própria silagem, né, que na verdade é um armazenamento dos alimentos, né, como acontece com o milho aqui na nossa região muito. Acaba prejudicando os animais na cadeia leiteira e assim acaba acontecendo uma roda, um ciclo. Tem como definir setores mais prejudicados, prejuízos? Não sei se vocês têm algum tipo de número que dá para falar, ou a nível regional, ou a nível também do que vocês constatam em Estrela também. Claro que tem a Secretaria de Agricultura também que trabalha junto talvez mais a números, mas o que dá para constatar assim, principalmente em mais setores ou em mais regiões,
em termos de números? Tem como definir alguma coisa? Sim, Júlio. A gente tem alguns dados que a gente já levantou através das nossas equipes municipais aqui na região. Inclusive, alguns municípios procuraram as equipes da Emater no sentido de buscar laudos, no sentido de decretos até de emergência. A gente sabe que 7 municípios aqui da região decretaram emergência, embora isso ainda está em processo de análise, né? Isso tem todo um regramento e até o momento nenhum deles foi homologado, né? Mas são municípios que entenderam que essa estiagem tenha causado algum prejuízo considerável. Então, falando em números médios, né, milho nós estimamos 29%. Como eu falava antes, algumas épocas de cultivo o prejuízo foi maior. Já o Rogério falava em 50%, né, nos plantios que coincidiram bem com aquele período crítico da cultura. Silagem, né, que é a maior parte das lavouras destinadas à silagem, uma média de 32% de perdas, né? Nas pastagens também, que estão diretamente relacionadas à produção leiteira, né? E esse foi um ponto assim mais pontual, mas naquele período, 35% de perdas, né? Em termos de disponibilidade de volumoso naquele período, né? Embora que as pastagens, muitas dessas têm condição de recuperação após o período do retorno das chuvas, né? Então, algumas delas retornaram à plena produção. Em soja também nós temos, embora a nossa produção da região do Taquari represente 0,5% da produção do nosso estado, tivemos uma perda de aproximadamente 19% estimada nesse momento, né? Em função de que a soja tem, em função do período que ocorreu a estiagem e o período do ciclo dela de cultivo estar no início de desenvolvimento, ela permitiu uma certa recuperação. Então, eu dizia, ela representa 0,5% do estado, em nível do estado, talvez aqui o impacto em soja não foi grande. Mas para quem cultiva soja, é uma cultura importante para a renda daquela família. Então, também foi uma perda de certa forma significativa. E falando em leite, né, então, falando uma das principais, os principais produtos aqui, que envolve o maior número de famílias da região aqui, né, nós estimamos em 16%, embora alguns municípios tenham perdas além disso, né. E você falava na sua pergunta, né, a questão do impacto, né, disso aí na cadeia toda, né. Falando em leite, né, a alimentação dos animais, na maior parte do volumoso dos animais, é a base de silagem, né. Algumas propriedades têm uma estrutura de produção onde é que a base do volumoso é pastagem. Então, ambos os produtos foram prejudicados. Embora a silagem, ela é uma conserva de alimento. O produtor, ele armazena para fornecimento posterior. Então, esse milho que foi prejudicado pela seca, que perdeu qualidade de grão, por consequência vai ter uma silagem com menos poder alimentar, né, com menos energia, né? Essa silagem será fornecida posteriormente. Então, essa silagem que está sendo alimentada hoje, os animais, é silagem de uma safra anterior, silagem de boa qualidade. Então, o impacto no momento aqui foi mais da temperatura e para quem tem a sua produção baseada na pastagem, que teve que buscar outras formas de suprir a alimentação. A silagem tu administra? Administra. Ela é uma segurança que o agricultor tem na propriedade. Só que o Rogério, que é produtor, sabe bem disso. Essa silagem que foi produzida agora nesse período, com menos grão, com menos poder energético, essa silagem que vai ser fornecida, então, posteriormente, vai gerar para o agricultor um custo de reposição desse valor energético através de grãos, através de outros produtos de fora da propriedade, muitas vezes. Então, isso atinge o seu custo de produção. De um jeito ou de outro. Então, de uma forma ou de outra, o agricultor, produtor de leite, vai ter um custo mais elevado. Seja agora nesse período e aí mais relacionado a leite e a questão animal, na área de produção de leite, né? Nós temos uma região aqui onde é que a produção de leite é a partir de raças holandesas, né? A maior parte do rebanho é de raça holandesa. E é um rebanho que prefere temperaturas mais amenas, ele sofre mais com temperaturas altas. E nós tivemos um dezembro de temperaturas extremas, né? Recordes, né? Então, aquelas propriedades que não estavam estruturadas com um ambiente que permitisse um certo conforto animal, tiveram uma redução de perda. E esses animais, em função da construção que o agricultor vem fazendo de melhoramento genético, né, de cruzamentos, de inseminação com reprodutores
buscando melhorar o seu rebanho, essas vacas de alta produção que nós temos aqui no Vale do Caí, elas são mais suscetíveis ainda, né? Então, tivemos problemas, inclusive, de problema metabólico nos animais, né? Onde é que, provocados pela alta temperatura, o animal ingeriu menos alimentação, ingeriu mais água em função de tentar manter a temperatura corporal, e isso gerou alguns transtornos que provocam que a produção de um leite com qualidade um pouco diferente daquela que a indústria necessita, né? Então, eu acho que Estrela aconteceram alguns casos, pelo que a gente teve acesso à informação das equipes lá, dos nossos técnicos da equipe ali, que trabalham diretamente com os agricultores, onde a indústria não pôde levar o leite do produtor por estar fora dos padrões, né? Não por adulteração que o produtor tenha feito no leite. Ele fez todos os cuidados que ele costuma fazer, como qualquer outra época. Só que a produção, o fator animal interferiu, gerou um produto de qualidade que não se adequa ao que a indústria precisa. Então, também tivemos prejuízo aí, né? Então, acho que os prejuízos, eles são bem abrangentes. E se considerarmos a nossa região de pequenos municípios, nós temos Lajeado, um polo industrial, onde é que a produção agropecuária não é tão representativa, mas municípios pequenos, vamos pegar Progresso, por exemplo, né? Um município essencialmente agrícola, né? Onde é que uma estiagem ela gera um impacto social, né, na comunidade, porque à medida que a agricultura tem menos renda, o fator econômico ele afeta, né, todo o comércio, né, serviços, enfim, né? Então, alguns setores que não dependem de chuva ou do sol acabam sendo afetados, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, porque deve haver uma solidariedade, eu penso assim, né, entre a população urbana e a rural, porque nós temos uma interdependência, né? O agricultor ele precisa do meio urbano para fornecer os insumos, as ferramentas, e a cidade, o meio urbano, precisa do produto, da matéria-prima para industrializar e precisa também daquela geração de renda para girar o comércio, né, e os serviços que estão no meio urbano. Então, afeta toda uma região, né, e nesse caso, essa estiagem ela afetou todo o estado, né? Então, toda a economia do estado, de uma certa forma, acaba sendo prejudicada com esse período de falta de chuva. Muito bem. Falar para a gente encerrar, então, ainda sobre os animais, depois eu também quero perguntar para o Rogério uma outra questão, mas você falou da raça holandesa, né? Ou seja, basicamente, se eu tiver entendido errado, me corrija, nós temos aqui uma característica regional de muita quantidade dessa raça, que são animais de alta produção, mas com uma sensibilidade maior a esses fatores climáticos, ao calor, ou seja, são mais sensíveis, eles produzem muito, mas quando acontece uma estiagem, o alto calor por muito tempo, eles não têm uma imunidade tão grande quanto daqui a pouco outras raças, é mais ou menos por aí. É isso aí, Júlio, são raças de origem europeia, né? E o clima da Europa, ele não faz o calor que nós temos aqui, né? Então, elas se adaptam aqui, né, com alguns cuidados, né? Mas sempre que se busca maior produção, maior produtividade, se melhora a questão genética, né, de um animal, ou isso também serve para a planta, tu perde em resistência. Não existe tu conseguir, pelo menos hoje, a pesquisa não conseguiu produzir algo que seja mais produtivo e mais resistente. Quando você busca, não é impossível, mas na maioria dos casos, quando você ganha em produtividade, você perde em resistência. Você tem um animal, não são robôs, não são máquinas, são animais, né, que estão ali e que bem manejados conseguem se produzir excelentes produções, né, excelentes produtividades, mas necessitam dos cuidados, né, para que isso aconteça. Tudo bem. Vamos ao intervalo, já voltamos.
Estamos de volta, este é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos com Rogério Reman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, e também o Carlos Lagman, que é o gerente adjunto da Emater regional. Ele está aqui conosco também. Eles falam sobre a estiagem e também, claro, toda a cadeia de produção está sendo abordada no programa de hoje e a gente segue nisso. Rogério, você que é um sindicalista, né? Lida com o sindicato, fala sobre os problemas do produtor, o sofrimento dele muitas vezes. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tudo que a gente fala aqui até parece bem óbvio, talvez, para quem não como eu é especialista, né? Eu já sou mais leigo, mas até parecem informações talvez até fáceis de entender, mas é legal falar disso para se ver como uma família de um produtor rural sofre com qualquer intempérie. A questão de falta de energia, que também dá um prejuízo danado, a estiagem mesmo, né, que não é culpa de ninguém, né, ela acontece, mas, e o Carlos antes falou, né, por exemplo, a soja tem pouca produção, representa 0,5%, né, no Rio Grande do Sul, mas para o produtor que está lá sofre, mesmo que seja um só. Para ele, aquilo é muito significativo, 20% lá de perda é muito. Ou seja, diferente de uma grande empresa, que daqui a pouco tem vários ramos, consegue fechar o buraco aqui e assim por diante, cada família, cada pessoa, cada produtor é uma vida. Como é que lidar com isso? Especialmente no teu caso, que está à frente de um sindicato, né? E até as pessoas que também trabalham no município, talvez que lidem com a agricultura, mas no seu caso você convive muito com isso, né, Rogério? Com certeza, Júlio. Hoje você ser um agricultor, fazer parte da agricultura familiar, já tem que ser um guerreiro, já tem que gostar da profissão. Tem que gostar muito, né, Rogério? Senão tu não vai ficar na atividade. Porque tem outras empresas fazendo inúmeras propostas para você trabalhar fora, principalmente levar os jovens, né, para trabalhar nas indústrias, né? Então nós temos um concorrente forte que são as indústrias, o meio urbano, né? Então hoje fazer a sucessão na propriedade não é nada fácil, né? É um trabalho sempre que a gente faz em conjunto, sindicatos, o movimento sindical, a Emater, as cooperativas também, né? Porque as cooperativas precisam do agricultor para continuar as atividades. E a cooperativa começou com os pequenos agricultores, né? Lá nas décadas de 50, 60, quando o pequeno começou a trabalhar na agricultura. Nossos pais, nossos avós entregavam a produção para as cooperativas. Hoje, para você produzir, para você plantar 1 hectare de milho, o custo de produção é muito alto. Então, praticamente 90 a 100 sacos já é o custo da produção. É adubo, a semente é cara, se você quer colocar uma lavoura para colher bastante, né? Tem que botar uma semente de qualidade, que dá retorno mesmo. Então, hoje, né, essa semente aí custa em torno de 900 a R$1.000 a saca, né? Com 60 mil sementes. Então, se você calcular tudo, o combustível, o trator, a mão de obra, fertilizantes, defensivos, a colheita, a silagem, a lona, né? Então o custo é muito alto. Então, o nosso produtor investe e temos a opção de fazer o custeio bancário, financeiro, né? Pegar dinheiro no banco para devolver depois, apesar que o juro está meio alto também, em relação à nossa inflação e às taxas do governo do Copom, né? Mas muitos fazem também no osso do peito. Eles têm algum dinheiro guardado e não querem fazer financiamento junto a uma agência bancária e bancam o plantio, né? E essa questão, quando pega dinheiro do banco, pode fazer um seguro, um Proagro, né? Pedir um Proagro depois, quando dá esses problemas, pode fazer um seguro. Agora, quem faz no peito, quem banca o plantio, muitas vezes ele não faz esse seguro. E ele que mais sofre agora numa estiagem. Porque além dele perder toda uma lavoura, não digo toda, mas uma boa parte, né? Ele não vai receber nada para ter uma pequena recompensa para poder fazer um outro plantio. Pelo menos a oscilação não ser de imediato tão grande. Porque agora no mês de fevereiro nós estava visitando bastante nossos agricultores em Estrela, principalmente os produtores de leite, né? E eles tiveram grandes perdas, né? A silagem não deu a mesma qualidade, a quantidade foi muito menor. Se antes eles tiravam 40, 50 toneladas por hectare, agora eles ficaram em 20, 25, no máximo 30, quem plantou bem cedo, né? E além da qualidade, que nem o Carlos já falou antes, não tem muito grão. Então a qualidade da silagem caiu bastante também, né? Então isso vai interferir diretamente depois no momento que ele vai fornecer esse alimento para a vaca leiteira. Muitos agricultores já antes no safrinha
não conseguiram colher uma silagem decente, porque tinha muita umidade, pegou ferrugem o milho, né? Então também já caiu a qualidade dessa silagem que eles estão tratando agora. Né? Então, isso aqui tudo vai ter muitos resultados negativos daqui para frente, daqui a meio ano, até o fim do ano. Que nem o Carlos falou também, o comércio vai sentir muito isso aí. Em Estrela, estima-se, em janeiro, se falou em torno de quase 13 milhões de prejuízo. Agora, com a falta de chuva no mês de fevereiro, vai aumentar com certeza esse prejuízo. Então, os nossos agricultores não tendo dinheiro no bolso, o leite já é centavos que eles trabalham que sobra, né? Então, pouca coisa. Eles não vão ir no comércio, não vão gastar no comércio, o comércio de Estrela vai sentir. Eles não vão investir em comprar novos equipamentos, comprar um outro trator. Eles primeiro vão ter que trabalhar um ano agora para tirar o prejuízo, né? Para se reerguer de novo um pouco daquelas perdas que eles tiveram com essa estiagem. Então, a situação está complicada, o nosso agricultor está sofrendo, está sentindo na pele. Eu e a secretária Ana Beatriz, nós estamos acompanhando vários agricultores, né? Então, eles estão, a choradeira está grande, né? Porque o pouco dinheiro que eles tinham guardado, eles têm que reinvestir agora de novo na propriedade. Como o Carlos disse, a silagem é de má qualidade, eles vão ter que compensar com outros grãos, com milho, ou farelo de soja, um outro grão para botar mais energia, mais proteína, né, para o gado leiteiro principalmente, que é o nosso maior ramo em Estrela. Né? Os integrados, eles não sofrem tanto assim, porque quem fornece a ração são as integradoras, né? O único problema que nós temos, eventualmente, ainda é falta de energia, né? Então, hoje ainda nós temos certos pontos onde a energia é fraca, ainda mais quando sobrecarrega nesse dia de muito calor, né? Então faltou energia em várias propriedades, tivemos algumas perdas, no leite também, porque o resfriador não tocava mais, o leite não resfriava, né? Então, nos aviários também. Nos aviários também, né? Teve morte de frangos e tudo, né? E a própria vaca leiteira, também como o Carlos disse, não é um animal do calor. Então, hoje o pessoal tem muito esses galpões, os freestyle, né, que a maioria deles tem. Às vezes é uma aglomeração muito grande de animais e mesmo eles botando uma refrigeração, a vaca leiteira ela vai a óbito também, ela chega a morrer. Tanto ela sofre tanto, né, que ela se deita e não levanta mais. Então, tivemos muitos problemas nesse sentido aí também no município de Estrela. É legal ter esse relato. Estrela, querendo ou não, é uma cidade que tem em vários pontos diferentes, em vários lados. O interior ainda é muito grande em Estrela, por exemplo, Lajeado já não tem mais essa característica, ou seja, é uma grande parcela da nossa região, é uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, se eu não me engano, o município de Estrela. E é legal ter a presença tua aqui para falar isso, porque muitas vezes quando a gente conversa, até com forças políticas, parece que está tudo maravilhoso e é tudo de primeiro mundo, né? Mas às vezes mostrar um pouquinho do que é o dia a dia e trazer essas informações para nós é tão importante. Você falou um ponto, e talvez a gente até saia um pouquinho fora do nosso tema, mas indiretamente tem a ver, Rogério. Para trabalhar na agricultura tem que realmente gostar, tem que ter um amor por isso, porque a tentação, as propostas do meio urbano são muito fortes. E os jovens estão aí, as pessoas de mais idade vão parar um dia. Como convencer essa gurizada a ficar no campo? Ou seja, a questão do êxodo rural que ainda acontece. Eu sei que existem programas, existem cursos, existem educandários, faculdades em Estrela também tem aqui, enfim, que se trata de agricultura, trata de tudo isso, né? Que dá oportunidades e já se pensa nisso, né? Mas como é que convencer esse pessoal, você também como sindicalista, como é que ter esse papo com as famílias de que mesmo com tudo isso, mesmo com essas dificuldades, é um trabalho pesado, não é um trabalho no ar-condicionado, esse pessoal mais novo ficar no meio rural, porque mesmo nós que não trabalhamos nisso, vamos precisar, né, Rogério? Como é que convence, como é que faz essas pessoas ficar? É uma tarefa difícil, né, Rogério? É bem difícil, né? Tem que começar por políticas públicas do governo de incentivo ao jovem permanecer no meio rural. Estrela é um exemplo, dá para ser pioneiro no Brasil, onde o município paga o juro que o jovem investe na propriedade, o juro do programa Mais Alimento, né? Estão pagando hoje 2%, né, dos jovens considerados 18 aos 32 anos. O jovem faz o seu financiamento, caminha no banco, aplica na propriedade e o município paga esse juro para o jovem. Então já é algum incentivo que existe, né? Um projeto até dizer pioneiro a nível de Brasil.
E existem muitas outras políticas públicas que nós temos a nível de Estado e país, só que elas estão no papel e na prática não estão funcionando. A própria questão do crédito fundiário, né, para o nosso jovem poder comprar uma área de terras, às vezes está encostada na propriedade do pai, tem um vizinho que quer vender, ou até um tio, uma herança querem vender, mas não tendo aquele crédito, ele não tem condições de comprar essa área de terras. Né? Então, assim, são vários fatores que têm que ser trabalhados, né? Sempre digo, em conjunto com todos os setores que trabalham com a agricultura. É importante esse momento sindical, a Emater, as secretarias da agricultura dos municípios, dos estados, nossos próprios deputados também, uma vez se sensibilizarem o quanto é importante a agricultura familiar, que hoje representa na produção de 80% dos produtos produzidos que são consumidos no meio urbano. Né? Então, a própria questão, voltando um pouco à estiagem, Júlio, foi juntada a FETAG, a FAMORS, a Organização das Cooperativas, né? Então, eles fizeram um documento também encaminhado tanto para o governo do Estado como para o Ministério da Agricultura em Brasília, várias reivindicações para auxiliar o nosso agricultor. Né? Então, eu acho que uma das principais seria quem tem algum financiamento para se pagar agora, que fosse prorrogado, fosse jogado no fim do financiamento, né? Um investimento a mais prazo, quem fez isso aí. Quem fez o custeio agrícola, que tem que pegar no próximo, que ele ganhe mais prazo para se recuperar e pagar esse valor no banco depois. São, eu acho, os principais pontos, né, que nós vamos ter que trabalhar, né, Carlos? Porque isso aí, se o governo não ajudar o agricultor agora, ele vai sentir muito na propriedade essa falta de dinheiro. Né? Então, como eu já disse antes, cada vez é menor o retorno para o agricultor, é sempre exigido cada vez mais a questão da qualidade do leite, entraram as normativas novas agora, 7677. Então, o produtor tem que entregar produtos de qualidade, ele quer entregar também, ele trabalha para isso, para as indústrias. Né? Então, tem que haver esse incentivo, porque se você olhar os outros países de primeiro mundo, os países que incentivam a agricultura estão bem. Porque uma vez a agricultura vai bem, a cidade vai bem, o país vai bem também. Porque nos últimos anos, quem estava segurando a economia do país e do Estado do Rio Grande do Sul, é o agro. O agro que está segurando toda a questão econômica do país. Então, acho que uma questão assim, das profissões mais importantes que nós devemos se preocupar, os políticos têm que se preocupar, é a agricultura. Principalmente a nossa agricultura familiar, que é das pequenas propriedades. Nós precisamos do auxílio, do apoio do governo para nós conseguir produzir alimentos de qualidade. Muito bem. Carlos, é por aí, porque realmente programas precisam, incentivos precisam. De que forma também a Emater se engaja nisso? Ela tem como fazer um meio de campo? A gente sabe que esse auxílio técnico por parte da Emater acontece muito, às vezes com muita proximidade, né, aos produtores de várias vertentes. Enfim, a Emater, a gente sabe que é muito ampla. Mas como é que a Emater pode se inserir nisso e ajudar para que isso se realize? Assim, Júlio, escutando isso que o Rogério fala aqui, né? Eu vou só te interromper, já estão me dizendo, nós vamos tratar desse assunto no último bloco e é com toda a calma e com toda a amplitude. Estamos de volta, esse é o nosso Entre Linhas aqui pela TV Univates. Rogério Reman e o Carlos Lagman falando sobre estiagem e esses temas que nós também já abordamos aqui, que envolvem toda a cadeia da produção. Nós falávamos, né, Carlos, acabei te interrompendo bem no início da resposta, mas a gente pode tratar nesse último bloco justamente sobre isso, né? Ele falou dos incentivos que são necessários, dos programas, o governo deve também incentivar, especialmente para que o jovem fique no campo, enfim, para que qualquer agricultor tenha mais ânimo, mais entusiasmo em permanecer nessa área. A Emater se insere como? Repetindo aí a pergunta, como é que a Emater pode trabalhar junto, né, a questão dos sindicatos, enfim, junto aos agricultores, nesse sentido? Porque o apoio técnico a gente já conhece, a gente até pode falar sobre isso, mas como é que nesse tipo de incentivo tem como a Emater fazer um meio de campo, como é que ela pode se inserir? Assim, Júlio, acho que pegando um pouco daquilo que o Rogério falava, né, da importância da agricultura familiar em colocar comida na mesa, né? Ele falava de 80% hoje do que vai à mesa do morador do setor urbano, né? Ele vem da agricultura familiar e é um modelo de produção
necessário para aquilo, para a grande maioria dos produtos que vão para a mesa, né? Claro, a gente produz óleo de soja através muito mecanizado, onde é que uma pessoa consegue fazer uma produção enorme, mas nós não vivemos só de óleo de soja, de produtos oriundos da soja. Nós precisamos comer alface, precisamos comer uma ameixa, um pêssego, uma maçã, feijão e o arroz, que muitas vezes são produzidos em pequenas propriedades, né? E isso se faz com mão de obra, né? Muitas vezes a mecanização não consegue fazer aquilo que a mão humana faz. Então, nós precisamos manter o meio rural povoado. Então, essa preocupação dos sindicatos também é nossa, no sentido de preparar o jovem para que ele enxergue uma possibilidade de fazer sua vida lá no meio rural produzindo alimentos. E eu falava antes da solidariedade do morador da área urbana. Ele deve convencer o seu dirigente político que gere o recurso que a sociedade recolhe, né, no sentido de que seja investido no meio rural. Porque se isso não ocorrer, vai acontecer isso que está acontecendo, e cada vez com mais velocidade, essa diminuição do produtor rural, principalmente o agricultor familiar. E, por consequência, nós vamos ter menos oferta, ou aquela oferta de produto que está lá na prateleira à nossa disposição, nós que moramos na área urbana, nós vamos ter que nos dispor a pagar o preço que vai custar, porque é a lei da oferta e procura. Essa nós não vamos fugir dela, então não existe mágica. À medida que tem menos produção, quem produz vai botar preço. Então, acho que é momento de quem é consumidor também se preocupar com quem está produzindo para ele, né? E nós, enquanto assistência técnica e extensão rural, temos a obrigação de fazer esse trabalho, né? Hoje somos o braço do Estado no apoio da produção agropecuária, temos buscado também trabalhar no sentido de preparar esse jovem filho do agricultor, né? Com informação, né? Para que ele se sinta preparado para tocar aquela atividade que a família vai tocando, né? E a gente tem conversado muito em reuniões, também com os pais desses jovens, porque eles também precisam dar um pouco mais de liberdade para esse jovem desde novo, né? Dar autonomia para ele, para que ele pegue gosto, comece a sentir também o resultado da sua participação na propriedade e, a partir daí, toque a atividade, né? Faça a sucessão, ela deve ser feita desde a criança. Claro que se nós pensarmos em trabalho infantil, aí, né, nós temos que separar as coisas, né? Aquilo que é trabalho infantil e aquilo que é educação para um futuro profissional da área agropecuária. Falar sobre isso, incentivar, né? Mostrar o lado bom da atividade, porque é prazeroso. Eu imagino que o Rogério gosta de ser agricultor, né? Quem está na agricultura gosta do que faz, então tem que mostrar esse gosto para o seu filho, para que ele possa depois ser um profissional. E essa sucessão, ela deve começar no início. Essa sucessão não pode ser feita de forma legal com a morte do proprietário da terra para que o filho assuma a atividade. Então, isso também precisa ser construído, e a gente tem procurado fazer nos diálogos que a gente tem com os agricultores, né? Além de levar assistência, orientação para que a produção dele seja mais viável, que tenha mais índice de produtividade, mais ganho, menor custo de produção, mais qualidade naquilo que vai para a mesa do consumidor, também que ele consiga ver essa mudança que daqui a pouco tem que ocorrer em algumas propriedades. Em algumas isso é natural, acontece normalmente. Mas às vezes o agricultor, em função de uma formação que ele teve, já que isso vem através das gerações ocorrendo, né? A gestão do negócio às vezes é feita por uma pessoa da família, né? E muitas vezes não dá oportunidade do jovem começar a sentir o gosto pela gestão do negócio, pela atividade em si, inclusive com resultados, né? Então, daqui a pouco o agricultor dividir a propriedade dele, deixar uma atividade de responsabilidade do jovem para que ele comece com a supervisão do pai, né? Da mãe, né? Que são as pessoas que têm a experiência, né? E buscar muito do que o jovem tem hoje, que é a facilidade de absorver conhecimento, né? Numa economia, numa informação globalizada, né? O jovem tem essa facilidade de coletar informações do mundo todo e aplicar isso na propriedade. Então, muitas vezes, aquele adulto
de uma idade mais avançada não tem essa habilidade, né? E hoje as coisas estão muito rápidas, muito instantâneas, né? Então, nós como assistência técnica e extensão rural também temos nos preocupado com isso, além da assistência, né? Que é o princípio básico da nossa atuação, mas também a questão da relação, né? Da família rural com a sua atividade, né? E o sindicato, a gente sabe que eles têm isso como uma bandeira, a questão da sucessão, né? Mas eu acho que são várias ações que têm que ser feitas, né? A orientação, o comportamento, tratar aquela unidade familiar como uma empresa, né? Onde todos os membros da família são parte do negócio, né? Embora alguns não contribuam, talvez, em função da sua idade, mais ou menos, o idoso tem que ter seu espaço, a criança tem que ter o seu espaço. E também a questão de nós sensibilizarmos os gestores dos recursos públicos para que invistam também nessa atividade de agricultura familiar, né? Não é coitadismo, né? Não é pedir esmola, é que seja dado condições do agricultor produzir com dignidade e colocar, porque de certa forma se está fazendo um trabalho social no meio urbano, à medida que se coloca um alimento com baixo custo de produção à disposição daquelas famílias, muitas vezes assalariadas do meio urbano, que ganham um salário mínimo, né? E que daqui a pouco começam a ter dificuldade de acesso na alimentação e que vão gerar um problema social que depois o gestor precisa dar conta. Então, eu acho que é uma cadeia toda, né? E a agricultura familiar é uma parte disso. Bem, me parece, eu conheço algumas pessoas, e talvez o Rogério também possa comentar sobre isso, que até se especializaram, fizeram cursos para se tornar... Me parece que isso tudo tem muito a ver, né? Falando especificamente do jovem, ele falou da sucessão familiar, de dar espaço para que eles também possam vir e sentir o gosto mesmo de ter resultados. E parece que tem muito a ver com dignidade, porque realmente aqueles jovens, até algumas pessoas que eu conheço, que são filhos de agricultores, que realmente buscaram isso, se especializaram, realmente eles sentem muito orgulho, eles se sentem dignos. Talvez para muitos a questão do agricultor seja vista ainda como uma questão mais, é trabalhar em casa, não é uma coisa profissional. Agora, quando isso é tratado de uma forma séria, profissional e se dá valor para quem é agricultor, também até falando, até para que essas pessoas se sintam e tenham orgulho e batam no peito e digam que sejam agricultores, né, os jovens, me parece que tem a ver um pouco com isso, com essa questão da dignidade, de poder dizer, eu sou um especialista nisso, eu estou preparado, eu tenho ideias novas. Só que aí também é aquilo que o Carlos falou, né, Rogério? A família também precisa dar espaço e ouvir as ideias desse jovem que está buscando informação lá fora, né? Eu não sei como é que é a tua visão, porque você lida também com várias propriedades, mesmo em Estrela, eu conheço, eu também sou de lá, vocês sabem, e ali mesmo, algumas pessoas assim que a gente conversa que já estão começando a tomar conta e são felizes por isso. Isso seria o ideal que acontecesse, né, Rogério? Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como jornalista da imprensa, né? Qual, no teu ponto de vista, é a principal profissão que nós temos hoje? Eu acho que eu destacaria duas. Agricultor, uma, porque isso eu sei que o Carlos argumentou muito bem, vocês argumentaram muito bem, os países do mundo que estão mais desenvolvidos e que estão bem, geralmente, ou todos que investiram na agricultura estão bem. E o professor, eu acredito que todos eles, inclusive para essa formação fora que o jovem busca, é que o professor é muito amplo, né? Então todas as profissões precisaram de um professor. Para mim são essas duas. Com todo respeito. Mas primeiro, para mim, é o professor. Não, com todo respeito ao professor, né? Mas é o agricultor. Eu sei Porque que nós vivemos sem o professor, né? Mas o professor não consegue viver sem o agricultor. Não o professor, o advogado, o engenheiro, que seja qual for a profissão. Porque se nós não produzir alimentos, eles não conseguem viver. Eu sei que você outra vez já me disse isso, e é verdade. Nós precisamos de alimento, é a única coisa que todo mundo precisa. Né? Todo mundo precisa de alimento. E não é o computador que vai te dar um alimento, ou um celular que vai te dar alimento. Né? Então, quem produz, da onde é que vem o alimento é da agricultura familiar. Fica aí a reflexão. Mas não deixa de ser uma verdade. É verdade, sim. E talvez isso até deva ser mais dito, mais explanado, para que, mais uma vez, as pessoas criem uma cultura assim, de ter orgulho dessa profissão, assim como eu tenho de jornalista, assim como cada um tem da sua. Quem é agricultor também tem esse orgulho e não
faça isso daqui a pouco por uma obrigação ou porque a família queira. Daqui a pouco isso culturalmente deva ser mais difundido. Estamos chegando já na parte final, nos últimos 2 minutos nossos aqui. E deixo aqui a oportunidade, a gente sabe que esse assunto ele é amplo, falar de agricultura é muito amplo, talvez tenha algumas coisas que nós não tenhamos explanado aqui ainda, mas Carlos e Rogério, fiquem à vontade para dar aí os seus recados finais, se tiver algo que nós não tenhamos perguntado. Carlos, por favor. Eu acho que é isso aí, ainda continuando nesse último tema abordado, eu acho que é isso por aí, eu acho que nós temos que falar mais sobre esse tema, né? Da importância do agricultor e também valorizar aqueles jovens que estão ficando lá, né? Muitas coisas aconteceram e o agricultor ele tem condição de ser o patrão de si mesmo, né? Ele tem os seus compromissos, ele sabe os compromissos que ele tem e ele define os horários e as épocas que ele tem as suas atividades que tem que ser feitas, né? Mas ele também consegue em algumas atividades consegue ter os momentos destinados ao lazer e ele deve organizar a sua propriedade dessa forma. Tem algumas atividades onde envolve a produção animal, nós falamos aqui bastante do leite, que são todos os dias, né? Então, e aí a importância da unidade familiar, né? Onde se possa organizar para que dentro da organização se permita também as férias ou o descanso semanal, que alguém cuide da propriedade e permita que um dos integrantes da família folgue. Então, isso deve ser organizado como uma empresa mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas fogem do meio rural em função disso, né? Porque tem épocas, né? Vamos dizer, você tem uma produção de frutíferas, né? E você está com a safra ali para ser colhida, você deve colher ela, porque você está sujeito a perder todo o resultado do seu trabalho. Então, tem momentos que são dedicados e o produtor trabalha de sol a sol, ou de lua a lua, muitas vezes, né? Ele acorda antes do sol nascer e vai dormir depois do sol se pôr. Então, mas tem momentos que, atuando de forma organizada, ele consegue. Então, isso é uma das coisas boas do agricultor, ser o patrão do seu negócio. O que ele precisa é ter a valorização do seu produto, né? Poder ter o domínio sobre o que ele necessita investir em termos de mão de obra e insumos e qual o custo, o que ele deve ter de remuneração justa por aquilo que ele está colocando na mesa, com qualidade na mesa do consumidor, com tranquilidade. Da mesma forma, Rogério, obrigado pela presença também e por tudo que tu nos trouxe até durante esse programa. Obrigado, Júlio, pela oportunidade, né, de representar os agricultores de Estrela, né? Não só de Estrela, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul também, através do Momento Sindical. E sempre estamos aí para ajudar os sindicatos, a FETAG, que é a nossa federação, nível do estado, para ajudar a nossa agricultura familiar. É a categoria que nós defendemos, juntamente com a Emater. Que bacana. Muito importante falar sobre isso, especialmente aqui no espaço universitário, e num programa que traz tantos assuntos diferentes, sempre trazer a agricultura para cá e trazer alguém que está tão próximo como o Rogério, dos problemas da agricultura e também todo o olhar técnico da Emater, que é tão importante, buscando também, evidentemente, soluções para isso. Então, isso é muito sério que nós estamos falando aqui e reflita também você em casa sobre isso, mesmo não tendo nada a ver com a agricultura, mas todo mundo tem a ver sim, porque todo mundo depende disso. Um grande abraço a você, uma boa noite e até mais.